Podcast Rita Lee, discografia comentada. Um projeto produzido e apresentado por Beto Feitosa para ziriguidum.com. Em 1982, Rita Lee e Roberto de Carvalho nadaram sensuais em uma piscina pop e repetiram o sucesso dos anos anteriores. A roda de grande sucesso não dava sinais de desgaste. Rita e Roberto seguiam equilibrando vida pessoal com os filhos e os compromissos com o trabalho. Em agosto de 82, o álbum Saúde ainda estava tocando quando as lojas receberam um compacto com a divertida música Vote em Mim, parceria de Rita e Roberto com Ezequiel Neves. As eleições só viriam em novembro, mas Rita Lee reinava nas pesquisas e nas rádios como a preferida líder do Partido do Prazer Total. Ainda antes do Povo das Urnas, em outubro, veio o álbum completo. A partir de agora, o nome da dupla viria com mais destaque e peso. Desde o título do álbum, que foi Rita Lee e Roberto de Carvalho, até na irresistível e icônica capa, com o casal em um mar cenográfico na foto de Miro. O conteúdo, no entanto, vem um pouco diferente. Ao invés da coxa de músicos convidados para cada faixa, agora Rita e Roberto contam com uma banda base. E essa banda nada mais é do que o Roupa Nova, na época já fazendo bastante sucesso, mas também acompanhando em estúdio artistas como Gal Costa e Milton Nascimento. Ricardo Fegali, membro da banda desde o início, lembra a história. A gente sempre foi uma banda de estúdio, muito de estúdio, né? Gravamos com vários artistas e eu sempre digo que a gente aprendeu muito com eles e conseguiu passar algumas coisas para eles também. Co-produtor do álbum ao lado de Rita e Roberto, Max Pierre conta como foi o convite. Apresentei o Roupa Nova para eles não conheciam, conheciam a fama do Roupa Nova, mas não conheciam os músicos, né? E ela se apaixonou por eles e foi um disco maravilhoso de ser feito, né? Aqui tem uma das faixas que é o Só de Você, que é o Roupa Nova com o César Camargo, e tem numa determinada parte um segundo baterista além do Serginho, que era o batera do Zimbo Trio. Então, para mim era algo inédito, que era uma música com 2 bateristas, né? E os vocais são todos escritos pelo César, um disco maravilhoso, muitas risadas, um Kiko, que é um grande palhaço, brincando o tempo todo, a Rita também, foi muito bom de fazer. Esse clima no estúdio que Max Pierre contou também trouxe novos ares para a carreira do Roupa Nova. Você imagina o meu susto Roupa Nova, a gente está junto numa gravação onde tem César Camargo Mariano e tem Eduardo Souto Neto, tem Roupa Nova, tem Rita Lee e Roberto de Carvalho. É de uma grandiosidade isso, incrível para a nossa vida, para a nossa lembrança, porque a gente pode recordar disso, né? E começou, a primeira coisa, a gente sentou no chão, foi todo mundo sentado no chão, Rita inclusive, Roberto, e ela falou, cara, tem uma coisa para falar para vocês. Vocês são muito sérios. No palco. Ela falou, vocês são muito sérios no palco. Porque aqui vocês são engraçados pra caramba. Vocês são muito... E a gente tá contando piada, Paulinho, o rei das piadas, né? Falou, cara, vocês são muito sérios no palco. Vocês têm que levar essa alegria pro palco. E a gente, como veio de baile, e tinha aquela coisa assim de, pô, banda de baile agora quer fazer carreira, né? Tinha esse preconceito. A gente resolveu ser uma banda séria, né, no palco. E a Rita falou pra gente, vocês são tão engraçados, você não tem que levar isso pro palco. E a gente levou de uma certa forma, né? A gente nunca foi uma banda cômica, nunca foi o Mamonas, né? Maravilhoso Mamonas, mas a gente era uma banda alegre, de interação com o público, interatividade, do público participar, cantar com a gente. Max Pierre concorda e lembra com carinho. É um disco que tem, com exceção ali, eu acho que só o Paulinho, que era o cantor do Roupa Nova, que não participou. Mas a banda inteira estava ali dentro do estúdio e foi muito gostoso de fazer, porque eles são muito engraçados, e ela também, então ela se apaixonou por eles riam muito, o Roberto também, foi muito bom. Essa interação de Rita e Roberto com Roupa Nova traz um som diferente do que a dupla vinha fazendo, que ficou específico para esse álbum. Todas as coisas que nós fizemos, pode ser em qualquer estilo, teve a nossa cara. Com certeza absoluta teve a nossa cara. É a maneira de tocar, a maneira de arranjar, a maneira de se entender um com o outro, de saber respeitar um ou outro, de ser disciplinado no arranjo. E o som mesmo, o timbre, né? O som do Kiko de guitarra era muito característico. O meu piano Fender, que eu usava, eu troquei os martelinhos dele todos, ele tinha aquele som de Dynamite piano e isso fazia com que diferenciava também o timbre
ficava bem diferente. O Cleves, da maneira dele de tocar o piano acústico, o Nando com baixo alembique, que era um som característico, e o Nando com aqueles desenhos dele agudos, eles faziam, sempre tinha umas entrelinhas de desenho agudos. Então é muito característico da Roupa Nova. O encarte traz uma informação rica e rara, parque de diversões para pesquisadores. Diz que o álbum foi gravado entre o dia 20 de julho e 6 de setembro de 82. O álbum fez grande sucesso nas rádios, TV e em uma turnê gigante que rodou o país. Os números não são precisos, mas é muito fácil perceber que todas as famílias da época tinham um disco desse em casa. Max Pierre lembra. E foi uma explosão, né? Flagra foi uma explosão. Só de Você foi uma explosão impressionante, né? A música Flagra, que abre o álbum, foi parar na abertura da novela das 7 da noite, Final Feliz, que estreou no dia 29 de novembro, sendo até hoje uma das mais lembradas trilhas sonoras. Aliás, o título faz referência à letra da música. E nessa música, Rita volta a tecer seus trocadilhos geniais e irresistíveis, ambientando no mundo do cinema, que ela sempre amou. O cineasta, jornalista e pesquisador Lúcio Steffen diz: Bom, em 1982, né, rolou mais uma música da Rita Lee em abertura de novelas, que foi a música Flagra, do disco da Rita e do Roberto de 1982. É um disco que tinha sido lançado em outubro daquele ano, e em novembro, final de novembro de 88, estreou na Globo a novela Final Feliz, mais uma novela da Sete, né, com a abertura de música da Rita. E, até hoje, uma das melhores aberturas de novelas da Globo, né? Uma das mais criativas, né? Ainda numa fase em que essa equipe de novelas da Globo, né? do Hans Donner, né? O designer, investia em projetos mais artesanais, né? Não era tão high-tech, né? Não era tão eletrônico, né? Então, a abertura de Final Feliz é o quê? Eles gravaram num teatro, numa espécie de teatro, na verdade uma plateia de cinema, vários atores caracterizados como astros e estrelas dos filmes de Hollywood, dos filmes clássicos de Hollywood, né? Dos anos 30, 40, 50 até 60, né? Assistindo um filme num cinema. E o que eles viam na tela? Uma edição de vários beijos famosos dos próprios filmes, ou seja, pedaços, né? Retalhos de filmes verdadeiros, né? Também dessas mesmas décadas, né? Ao som de Flagra da Rita. Então a música é uma grande homenagem ao cinema e aos fãs de cinema, aos cinéfilos e cinematográficos, né? Então foi muito bem aproveitada na abertura, né? Toda a riqueza das referências de cinema que a Rita e o Roberto colocaram na letra da música foram traduzidas em imagens nessa abertura da novela da Globo, né? A cantora Verônica Ferriani lembra: Flagra, para mim, é a primeira música assim, que eu tenho uma memória afetiva da Rita Lee e do Roberto de Carvalho, que, aliás, dão nome, né, ao disco em que Flagra aparece, e o nome da música acabou se tornando informalmente o nome do disco. Eu me lembro que foi ali que eu percebi também que eu tinha muita vontade e um certo talento para música, que eu gostava de cantar. Aprendi essa música assim num minuto e lembro que os meus primos todos ficavam me copiando os improvisos no final. Meus primos mais velhos, eu falei, putz, acho que é uma coisa que eu sei fazer, que eu gosto de ficar assoviando e ficar brincando e tal. Uma letra descolada, falando de atores, enfim, que não são da nossa geração, mas que aí passei a conhecer todos. Uma aula também sobre o cinema mais antigo e uma diversão de música, né? Ali a própria capa dos dois mergulhados num celofane azul já dão todo o clima que a gente encontra nessa canção. Nesse cenário totalmente pop, Rita e Roberto cometeram uma ousadia e receberam um sim. Temos aqui uma das pouquíssimas participações de João Gilberto em um álbum de um outro artista. Muito por causa da admiração e amizade que João sempre teve por Rita e Roberto. Eles escreveram a bossa Brasil com S e convidaram João. Max Pierre conta como foi. Na hora que ela convidou, né? Eu falei para os dois assim, o João é uma pessoa um pouco complicada. Eu não gostaria de estar aqui no estúdio produzindo quando ele chegar. Ela falou assim, Max, mas a gente conversa com ele, tudo, não, vamos fazer uma coisa, vocês esperem ele chegar e eu estou no hotel. Daqui a pouco liga a Rita. Aí fui eu lá para o estúdio, né? E o João, aquele jeito dele, Rita, Rita, olha, por que você não faz assim? E
Eu lembro de um momento em que o Robson Jorge pegou o violão da mão dele e falou assim, João, faz assim, e fez um acorde para ele. O João Gilberto ficou olhando para o Robson e fascinado, né? Porque o Robson pegou o violão dele e deu uma sugestão de um acorde aqui, né? E ele ficou maravilhado, mas ele era um pouquinho chato, sim, gravando. Era absolutamente genial, né? E com toda a doçura dele, ele não saía do rumo dele de jeito nenhum, né? Max Pierre conta que, além da gravação, João Gilberto também apareceu no estúdio durante o processo de mixagem. Foi maravilhoso, porque depois o João Gilberto caiu no meu colo. Eu vim mixar o João Gilberto, o disco no Rio, com o João Gilberto do meu lado, né? E o João, eu falava assim, João, eu vou mostrar, eu sei que você tem uma desconfiança, tem uma certa dúvida, sempre que seus discos saem, que você acha que mexeram, tudo, então, olha aqui, isso aqui é o bumbo da bateria, tá vendo o bumbo aqui, ele levantava o bumbo solado, ele olhava para mim e falava, brasileiro trabalhando, que bonito, que coisa linda. E aí eu falei, pois é, aqui está o bumbo, tá vendo? Agora a caixa da bateria, Max, mas que coisa linda, brasileiro trabalhando e tudo, e foi assim, o disco inteiro. Quando eu mixei a versão final, que era ele e Rita fazendo dueto, ele me ligou e falou assim, me ligou 2h da manhã, e ele estava comigo na mixagem, ele falou assim, Max, me enganaram de novo. Eu falei, mas quem te enganou? Me enganaram de novo. Ele jamais ia dizer, você me enganou. Ele ficava, me enganaram de novo. Mas o que foi? Não sou eu que estou cantando. Eu falei, João, ali só tinha um canal com a sua voz. Não, mas não sou eu que estou cantando. Me enganaram de novo. Não tem grave. Eu falei, não tem grave. Eu falei, vamos fazer uma coisa. Eu estou indo amanhã para Los Angeles para masterizar o disco. Com Bernie Goodman, que você conhece, que é um cara excepcional. Não, eu sei. Pois é, eu vou pedir para ele colocar grave na tua voz. Max, você vai fazer isso? Faço. Chegando lá em Los Angeles, o Bernie ouviu e falou, mas não precisa, tá ótimo. Mas, de qualquer maneira, eu vou dar um reforço aqui. Passou. Tempo depois, eu estava no Palace, em São Paulo, com o Nelson Motta, chegou o João Gilberto. E o Nelson Motta falou, Max, você conhece o João Gilberto? Eu falei, conheço. João, olha o Max aqui. Ele olhou para mim e falou assim, você me enganou. O jornalista Mauro Ferreira também destaca esse dueto. O Brasil conhece o dueto, a aparição de João Gilberto num disco de Rita Lee, é o grande acontecimento do álbum. Todo mundo falava que a Rita era roqueira de bossa nova, então a roqueira bossa nova pela voz, por ter toda aquela atitude, mas também por ter aquele canto macio, um pouco intimista quando quer. E com o João foi um aval desse status de roqueira bossa nova. Então foi importante, uma gravação hoje que não é difícil de encontrar em reedições do álbum por questões jurídicas relativas ao espólio do João, que ainda não está totalmente resolvido até onde eu sei, mas é uma participação histórica por essa junção, entende? O João depois faria outras conexões com o pessoal do rock, gravando Me Chama, do Lobão, para uma novela da Globo, Sonha Mais, em 84, mas a conexão com a Rita foi a primeira dele fora do universo da MPB, do samba mais tradicional. Então, só por causa disso, o álbum de 82 já tem um valor documental importantíssimo na discografia da Rita. Sem falar, claro, que tem músicas que comprovam a habilidade da cantora e com Roberto de Carvalho como partner na composição e fundamental na criação dos arranjos. Como já era costume, e por causa da vendagem maciça, várias músicas caíram na boca do povo na época, mas algumas desse álbum não ficaram. Caso da divertida Barriga da Mamãe e Barata Tonta, um ponto fora da curva das personagens femininas de Rita Lee. Aqui uma mulher mais entregue e menos empoderada. Outra que hoje não é muito lembrada é Frufru,
uma festa carnavalesca com áreas de cancan pop e brincando com a língua francesa. A música chegou a ganhar a releitura da cantora Vânia Bastos em 1990. Eu sempre gostei muito de cantar um pouquinho da Rita Lee, assim, um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá. E gravar mesmo, eu gravei Frufru, da Rita. Tanto fez, tanto faz, raio laser ou lampião a gás. Essa coisa dela dizer assim. E eu juntei com a filha da Chiquita Bacana, do Caetano, e ficou uma faixa, então, dividida. A filha da Chiquita Bacana e Frufru, da Rita Lee. E ela com o Caetano combinam muito bem, e essas duas músicas muito bem também. Por outro lado, o álbum trouxe a gravação de Cor de Rosa Choque, que Rita havia composto e gravado em 1980 para a abertura do programa TV Mulher. Na época, a letra enfrentou problemas com a censura, por falar abertamente em menstruação. O jornalista Danilo Casaletti comenta: Rita fez Cor de Rosa Choque para a abertura do programa de variedades feminino TV Mulher, que era uma revolução para a época. A frase "mulher é bicho esquisito, todo mês sangra" quase não passou pela censura, como Rita contou na sua autobiografia. A gravação de Rita virou algo tão forte que nenhuma outra gravação é conhecida dessa música. No final do lado B, mais duas músicas que não resistiram ao tempo e ficaram esquecidas: Pirata Cigano e O Circo, que apesar de ter batizado e dado o conceito de um mega especial de TV, não entrou nem nos shows. O curioso dessa faixa é a rápida e fofa participação de Beto Lee no finalzinho. O ano terminou em festa. No dia 10 de dezembro, a TV Globo exibiu o especial O Circo, gravado em novembro no ginásio do Ibirapuera. Uma mega produção com cenário giratório, bolado pelo carnavalesco Chico Espinosa e muita alegria. Para esse show, Rita e Roberto convidaram ainda Caetano Veloso, Roupa Nova e César Camargo Mariano, repetindo a dobradinha de Só de Você. Um mega show, uma superprodução cheia de superlativos, como nunca tinha se visto no Brasil até então. A banda formada para esse show contava com Vânia Bastos, cantora que já era conhecida pela turma da vanguarda paulistana, como parte fundamental da banda de Arrigo Barnabé. Vânia lembra da gravação. E eu tenho que dizer a vocês que eu já cantei também com a Rita Lee, lá em 1982, quando ela formou aquele show, O Circo, que ela gravou final de ano da Globo, aqui em São Paulo, lá no ginásio do Ibirapuera. Eu era uma das 3 vocalistas e achei uma delícia, assim, trabalhar com ela, aquela pessoa ímpar, né? O jeitinho dela, o jeito dela tratar tudo, aquele humor muito interessante, muito, muito bacana com a gente, uma filhota e ao mesmo tempo uma deusa, sei lá, tudo misturado ali. A tour que percorreu o país em 1983 estreou em janeiro. Foram shows imensos em ginásios para 20 e 30 mil pessoas. Para essa empreitada, a equipe de 56 pessoas viajou com 6 caminhões por 23 cidades, terminando a tour com 2 apresentações históricas no Maracanãzinho, no Rio. Segundo a revista Veja, nenhum artista do país tocou para um público tão grande em tão pouco tempo. A reportagem, que traz Rita e Roberto na capa do que na época era a maior revista semanal do país, contabiliza um público de 500 mil pessoas entre janeiro e maio de 83, levando a festa do álbum pop para todo o país. A crítica na época foi dura com o álbum. Alguns, ainda viúvos do Tutti Frutti, insistiam no argumento de que Rita abandonou esse tal de rock and roll. Outros sentiam o repertório do álbum abaixo do nível dos 3 anteriores. O jornalista Mauro Ferreira diz que esse álbum não é o seu favorito dessa fase. De todos os 4 álbuns da fase pop da Rita e Roberto ali, da fase áurea, digamos assim, o de 82 para mim é o menos sedutor, embora também seja um ótimo disco. A faixa Flagra se tornou um grande hit. Ela tocou porque ela foi tema de abertura da novela Final Feliz da TV Globo e garantiu uma exposição midiática maciça para o disco. O repertório tem também uma balada que ficou, Só de Você, que volta e meia alguém regrava, como Maria Rita. Mas no todo eu acho o repertório dos 3 álbuns anteriores mais coeso. Mas ainda hoje, Ricardo Fegali lembra desse álbum de maneira muito especial.
esse disco com a Rita, você imagina a gente sentado no estúdio discutindo arranjos de músicas como É Cor de Rosa, Choque, eu toquei guitarra nessa música, eu, Kiko e Roberto Carvalho. Eu toquei piano Fender Rhodes e o César Camargo Mariano na minha frente tocando no Só de Você, a gente tocando. Cara, esse disco foi incrível. Aí, como se não bastasse, fizemos vocal também. Esse disco foi todo vocalizado, coro, com a gente com a Rita Lee. Então, cara, o que eu tenho a dizer é que foi uma honra ter gravado esse disco e depois ter participado do especial dela, que foi o Circo, brilhantemente dirigido por Aloysio Leggei. E a gente fez esse número de Só de Você e o Flagra com ela. Acabou que a gente entrou no Lança Perfume também, fizemos uma confusão lá. Mas foi muito legal. A gente, César Camargo Mariano e Rita Lee, tocando Só de Você. Então, cara, foi uma honra pra gente. É o que eu tenho que te dizer. E isso é uma coisa para ficar guardado no HD da gente pro resto da vida. Ouvindo hoje, Ricardo acha que o álbum mantém o frescor da época. Sim, ele continua sendo muito atual. Ele tem uma mistura de rock and roll com a latinidade. Mas eu acho que a gente colocou a nossa marca, junto com a genialidade da Rita e do Roberto, e a gente acha que esse disco, inclusive em relação à letra, em relação a tudo, é muito atual. É claro que o Max Pierre, super produtor na época, colocou uma sonoridade incrível, mas é evidente que essas coisas mudam um pouquinho, a sonoridade muda um pouquinho, mas tenho certeza que se eu botar o Flagra aqui pra gente ouvir, a gente vai achar que foi gravado ontem. Muito bom mesmo, muito legal. As ideias são boas. Sabe o que acontece? A coisa do orgânico que é de você entrar num estúdio e todo mundo tocar junto, ali foi assim, né? Hoje em dia todo mundo programa coisas e manda pro... Aí bota a bateria aí, ó, bota o baixo aí, ó, bota a guitarra aí, né? Mas a coisa de tocar junto, cara, até a corridinha do andamento é bom, entendeu? Até aquela corridinha do andamento, muito legal. Rita Lee e Roberto de Carvalho foi um disco de grande sucesso, sem sombra de dúvidas. Essa capa é um dos maiores ícones quando se fala na década de 1980 no Brasil. Mas o excesso de trabalho, juntando a problemas pessoais, começou a trazer problemas para Rita, que viriam a dar origem em uma fase de maior recolhimento, o que deu origem a críticas e boatos. Podcast Rita Lee, discografia comentada. Apresentação, roteiro e produção, Beto Feitosa. Gravação, edição e coprodução, Crica Amorim, na Caverna Estúdio. Assessoria de imprensa, Ana Paula Romeiro. Assessoria de mídias sociais, Webduzido. Auxílio de pesquisa, Daniel Fernandes e João Senseve. Logo, João Pinheiro. Fotos, Alexandre Moreira. O projeto conta com o incentivo da Prefeitura Municipal de Niterói e da Secretaria Municipal das Culturas, SMC, por meio do edital Fomentão.